Solução, consultoria, a solução do povo. O técnico do Flamengo não confirmou se vai ir aí o Felipe Luiz, não confirmou se vai escalar um time totalmente reserva amanhã contra o Cruzeiro. A gente vai ouvir o próprio Felipe Luiz falando, veja aí. Não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. Luzier. Assim, né? Tá bom, o Flamengo que a gente falou na segunda-feira, os desfalques que o Flamengo teve para a final da Copa do Brasil contra o Atlético, final de temporada. Se a gente for analisar, eu não tenho esses dados, mas eu não consigo lembrar, o Atlético sofreu muito também com lesões, talvez seja a equipe ali que esteja tete a tete com o Flamengo, mas não tem uma equipe que sofreu mais do que o Flamengo com as lesões nessa temporada. Talvez tenha igual, talvez o Atlético possa estar próximo ao Flamengo, mas mais do que o Flamengo eu não consigo lembrar, né, nessa temporada 2024. Pressionado, um time que tem um investimento que tem. A última coisa que o Flamengo ganhou foi Campeonato Carioca. É pouco para o Flamengo. Com a pressão que tem. Essa Copa do Brasil, ela se tornou uma Copa do Mundo para a instituição Flamengo, para os torcedores do Flamengo, pela pressão que tem de ser, literalmente para mim, o melhor elenco da América do Sul, uma arrecadação absurda. Eu sei, não deveria ser algumas coisas assim no futebol tão levadas ao pé da letra. Tem, como disse recentemente, foi o Milito que falou que o futebol brasileiro tem 12 grandes equipes, mas a instituição, os torcedores não querem saber disso, tem uma pressão muito grande. Acha mesmo que o Flamengo vai colocar o que tem de melhor contra o Cruzeiro? Enfim, se colocar também é da estratégia do Felipe Luiz, não quer dizer que se colocar os titulares contra o Cruzeiro, isso vai significar que vai perder no domingo, e nem tampouco que se poupar na quarta-feira os titulares, no domingo vai ter êxito. Mas eu desconfio que ele não vai com o que tem de melhor na quarta-feira diante do Cruzeiro. O Vene Casagrande acabou de destacar aqui, obrigado aí, o Daniel Chatura, 5 atletas não viajarão para Belo Horizonte. Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Jogadores permanecem no CT Ninho do Urubu em tratamento no DM rubro-negro, informou o Flamengo. Tá aí. Esses nomes são importantíssimos para o Flamengo. A gente já citou quase que todos eles aqui no nosso debate na semana passada, quando a gente foi falar a respeito da força que tem a equipe do Flamengo. E esses nomes aí foram nomes que citamos aqui. Mas mesmo assim, imagina o que é o elenco do Flamengo, o time que pode ser colocado em campo para o jogo de amanhã. Que o Cruzeiro, que é o tão interessado nessa partida, não se iluda. Não se iluda e entenda da força do elenco do Flamengo para encarar a equipe do Cruzeiro. Vai ser um time alternativo? Vai. Mas vai ser um time fraco? Impossível colocar Flamengo 2024 com elenco fraco. A gente não vê isso. E o Cruzeiro já passou por uma situação dessa para não ter. Não estou dizendo que naquele momento teve uma frouxidão da equipe do Cruzeiro perante o São Paulo quando colocou um time todo reserva. Mas que o Cruzeiro já tenha passado por uma situação de um time alternativo que vem a Belo Horizonte e o Cruzeiro não consegue a vitória. Então que o Cruzeiro entenda que o jogo do Cruzeiro, o mais importante da semana, é esse contra o Flamengo. Então que o Cruzeiro não fique iludido com essa situação que o Flamengo vem. Para mim, vem um time forte, vestindo a camisa do Flamengo, que vai enfrentar o Cruzeiro. Então que o Cruzeiro leve essa seriedade e consiga a vitória. Mas não dá para passar de novo pelo que passou com o São Paulo. Não, de jeito nenhum. Hipótese alguma. Até porque a formação será bem diferente, bem superior. De jeito nenhum. Do Flamengo. Por mais que seja superior, o Cruzeiro não pode perder. Esse jogo não dá pra perder. Nenhum time pode, na verdade. Não, cara, é que assim, tem jogo que é inadmissível perder. Eu considero, pelo menos, perder pro São Paulo expressinho inadmissível. Aí, mas dentro do seu contexto. Eu acho que perder pro Flamengo reserva amanhã é inadmissível. Tá certo. Não tão quanto o Thiago, São Paulo, mas é inadmissível. Só vamos pensar. No lugar do Wesley deve jogar o Varela, no lugar do Léo Ortiz talvez o Davi Luiz. É acréscimo, né? Melhor, né? No lugar do Davi Luiz, no lugar do Gabigol deve entrar o Bruno Henrique, que foi relacionado. Você tem ainda para entrar no meio, o Fabrício talvez. Bruno, Fabrício Bruno, outra opção. Bruno pode jogar tanto o Alan está muito mal, mas deve ser talvez o titular no lugar do também. Gerson.
Tá, mas aí joga o Fabrício Bruno, talvez, então. Fabrício Bruno. Eu ainda acho que mesmo esse time com os jogadores que não devem ser relacionados, né, que não devem vir É uma equipe forte. Claro que é. É uma equipe contra forte. o Internacional fora. E quando eu tô falando titular, eu só discordo do Thiago assim, com relação relação à questão da obrigação. Né? O Cruzeiro precisa pelo campeonato dele. Mas vai ser um jogo muito mais difícil do que o jogo contra o São Paulo. Claro que vai. E o Cruzeiro, a instituição, o Diniz, torcedor, não vou nem falar, porque o torcedor do Cruzeiro tem muita consciência do que o time pode fazer, do que o time não pode fazer. Não espera a menor facilidade contra o Flamengo. Vejo facilidade não tô falando em facilidade. O Cruzeiro joga bola de fato. Mas eu não acho que é inadmissível, não. Eu acho que é inadmissível. Não. O expressinho do São Paulo que veio, monte de jogadores, terceiro e reserva. Foi do 1 ao 12, né? O Flamengo não. O Flamengo não. O reserva do Flamengo é uma seleção. Cara, se o Flamengo entrasse no campeonato hoje... Foi convocado para a seleção tem um mês. Se o Flamengo disputasse o campeonato todo com reserva, ele faria um campeonato de meio de tabela. Titulares do Flamengo, estão pensando em outra coisa. O jogo importante então, do Flamengo mas o motivo, Thiago. Mas isso não desqualifica os reservas, Thiago. Cara, os reservas tem o Alcaraz ainda também, que pode jogar. O Alcaraz deve jogar. Sinceramente, eu já falei aqui que eu acho o time titular do Flamengo, pela forma que joga, por tudo que eu já vi nesse campeonato, nessa temporada, ele não é um Abrastemp todo. Eu acho um time que está se ajeitando agora com o Felipe Luiz, está se ajeitando agora de fato, isso é inegável, tanto é que venceu o Atlético, que para mim tem jogado muita bola, por 3-1 no fim de semana, mas um time reserva do Flamengo, que tem mais nome do que bola. Davi Luiz é mais nome que bola hoje. O Davi não deve jogar. Ele é o Fabrício Bruno. Ele vem, que ele esteja no elenco, é mais nome que bola hoje. O Fabrício Bruno virou um reserva do Flamengo. Mas é um bom zagueiro. Eu não acho um zagueiraço. Eu acho um bom zagueiro, só que ele é muito rápido. Um bom zagueiro. Eu acho que ele é super valorizado. Mas um bom zagueiro, nada mais que isso também. Assim, Zé Ivaldo, Vidalba e Fabrício Bruno. Qual zagueiro que você prefere? Não, e o Fabrício Bruno. Não, eu tô falando, mas assim... Mas isso depois mais contra os zagueiros do Cruzeiro que é a favor. Mas sim, mas tô falando, é só pra mostrar que mesmo assim o jogador que hoje é reserva do Flamengo, cara, é um bom jogador. Em nível de futebol brasileiro... A Premier League estava querendo o Fabrício Bruno. Assim, talvez pode não estar no melhor momento dele no Flamengo, tanto que ele perdeu a posição. Mas a Premier League já levou ele para o Paulista. Eu estou citando porque a maior parte dos jogadores da seleção, que você mesmo aqui elogia tanto a seleção brasileira... Não elogio, pelo contrário. Torce tanto para a seleção, enche o peito para falar que estão na Premier League. Só esse foi o contexto. Essa questão da Premier League também não é o cara, uma coisa é o cara chegar lá, mas que o Fabrício Bruno é um bom zagueiro, um bom zagueiro muito rápido. Não, o Alan está sendo muito questionado pela torcida do Flamengo. É um cara que vai chegar aqui e vai querer mostrar alguma coisa. Ele não vai aliviar. Ele não vai aliviar. O Alan não é bom jogador. Não, quando estava no Atlético, você achava ele ruim. Eu, inclusive, achava que você achava. Eu falava com você aqui que você falava que ele era o melhor volante do país. Na época ele foi, chegou a ser. Nunca foi. Na época ele chegou a ser. Nunca foi. Eu te falei na época, André, você não aceitou. Não, tudo bem, mas é questão de gosto pessoal, velho. Não é gosto pessoal. Quando ele estava no Atlético, vocês falavam que era o André do Fluminense. Não falavam que era o André. Eu achava ele. Tudo bem. Entendeu? Eu achava ele. Mas você estava errado. Como diria o meu... Não, na sua opinião. Não, na minha opinião. Na sua opinião. Não estava. Estava errado. E no final das contas, ele foi inclusive campeoníssimo, entendeu? Ele foi importante no Atlético. Não, importante não, ele foi fundamental. O Alan, quando estava no Atlético. Ô, Eltinho, acode aí. Peraí. Acode aí. Vamos continuar pensando o Flamengo. Não, só me responde. O Alan não é um baita de um jogador? É um bom jogador. Agora, ele teve fez uma ótima temporada pelo Atlético. E eu avisei. O lateral esquerdo do Flamengo deve ser o Ayrton Lucas. O lateral direito, Varela. Isso é ganho. A zaga do time tem Fabrício Bruno e Léo Pereira. Pô, eu vou pegar e vou falar. Gente, o Cruzeiro precisa vencer. Ponto. O Cruzeiro é obrigado a vencer. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Vocês estão acostumados com a mediocridade, então. Tá vindo mediocridade. Mediocridade. Olha o que eu estou montando. Tem que ganhar. Eu estou montando. Desculpa, cara. Um sistema criado assim. Não, tudo bem, você foi criado assim, mas você está errado. Gente, vamos fazer o esforço. Fala que o reserva do Flamengo é um timaço, meu irmão. É uma seleção. O Flamengo tem o melhor elenco. Eu falei isso aqui ontem. Agora, tudo bem se vocês não quiserem falar que o Thiago colocou mediocridade de Flamengo na mesma frase. Não, coloquei mediocridade em aceitar
aceitar que não tem que ganhar em casa. Não tem. Não. Precisa, Você falou de eu estou falando obrigação. que tem aí. Em casa tem que ganhar de qualquer de lugar. obrigação. Real Tem- Madrid, a não seleção existe, do mundo. não tem Mas isso aí não, você cara. disse assim, Tem isso se não. não ganhar, pra mim é... Inadmissível. Mas não é. Não é. Eu acho que é. Mas não é. Em casa tem que ganhar. O Inter, Em casa, o Inter comemorou o tem que empate, ganhar. o Inter comemorou, você viu o vestiário depois, não sei se você viu o vídeo, tá na Não. internet, o vestiário depois do Roger Machado falando com os jogadores, nós conquistamos um grandíssimo resultado. Nós não perdemos para um time, para um elenco espetacular. Cara, não é. Contexto, não é. contexto. Nada de contexto, não. É contexto. Nada de contexto, não. Quando começa o jogo tem que ganhar, não tem discussão. Aqui, ó. O Felipe Felício, que é um mestre, um Grandíssimo, videomaker sou apaixonado por espetacular, está dizendo aqui, ó. Discordo do Thiago. O Flamengo reserva, ele acha que é mais time que o Cruzeiro. Não é. Não é. É porque esse Flamengo também que vai vir para Belo Horizonte não é o Flamengo 100% reserva, né? Deve ser um time misto. Mas, de novo, esses jogadores que a gente está falando aqui, que são jogadores que devem entrar no lugar desses 5 desfalques que o Flamengo deve ter, que, cara, são jogadores de um nível, para futebol brasileiro, muito alto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulinho, lá do Jardim Alvorada. Grande abraço, Paulinho. Abraço para você. Tá ligado nos Donos da Bola, é amigo do Felipe Felício. Se é amigo do Felipe Felício, então é nosso amigo também. Então, Paulinho, do bairro Jardim Alvorada, um abraço de toda a equipe aqui dos Donos da Bola. Me ajuda aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Pois não, Eltinho. Não, me ajuda aqui. Montamos o sistema defensivo de um possível Flamengo. Qual que seria a linha de frente desse Flamengo reserva? Então, aí pensando no que estava disponível no jogo contra o Atlético no domingo, deve ter a entrada do Bruno Henrique, né? E a saída do Gabigol. Se manter titular ali, fica o Michael e o Plata, né? Que Eu jogaram. acho que pode jogar um dos dois. E aí Os dois talvez eu colocar não- o Pode ser que seja o Alcaraz o Alcaraz deve entrando jogar. um pouco mais à frente. Pode ser. Você falar que esse time é E o ruim, Carlinhos? cara. O Carlinhos tá o Carlinhos tá machucado. machucado. Falamos Não aqui joga. ontem, tá machucado, mas também se não tivesse machucado também, honestamente. O Flamengo contra o Atlético no Ele domingo, é o mais tinha um limitado atacante dos no banco atacantes. O só, que próprio era Plata é um- bem limitado. Plata não é um jogador ruim, eu acho. É bem Ele tá limitado. se adaptando Deixa eu dar